todos. Sejam todos muito bem-vindos ao Centro Espírita Paulo de Tarso. Bom dia também a todos os nossos irmãos desencarnados que estão aqui presentes. E antes da gente dar início então ao nosso estudo do Evangelho de hoje, eu convido a todos para a gente fazer uma pequena prece, para que a gente possa entrar em harmonia, em união, em comunhão com as equipes de trabalho, com os benfeitores espirituais desta casa, que tão amorosamente nos apoiam. Vamos nesse momento então deixando as nossas preocupações, as nossas ansiedades de lado. Vamos sentindo a energia dessa casa, a energia fraterna, a energia de amor que nos acolhe, que nos ampara, que nos abraça. E vamos sentindo a presença do Senhor Jesus, o nosso mestre querido, irmão maior, Ele que está reunido conosco aqui agora, Ele que nos deixou o seu Evangelho, que iremos estudar. Pedimos, ó Jesus, se conosco, mestre querido, hoje e sempre, abençoa-nos com o teu infinito amor e nos ajude a compreender, a entender um pouco mais o teu Evangelho, para que possamos colocá-lo em prática para o nosso próprio benefício, o benefício daqueles que nos circundam e para o nosso amor em direção ao Pai maior. Que assim seja. Então, como foi dito pelo André, hoje nós vamos falar do capítulo 25, buscar e achareis, 25 exatamente, e nós vamos discorrer um pouquinho sobre o tema não vos canseis, não vos inquieteis, pelo apóstolo, dependendo da versão do Evangelho, tem ali uma modificaçãozinha nas palavras. E antes de nós iniciarmos, eu vou trazer para a gente aqui o Evangelho que está nas anotações de Mateus, capítulo 10, versículos de 9 a 15, que nos diz o seguinte: não possuais ouro nem prata, nem levai dinheiro nas vossas cintas, nem alforge para o caminho, nem duas túnicas, nem calçado, nem bordão, porque digno é o trabalhador do seu alimento. E, complementando, em qualquer cidade ou aldeia que entrardes, informai-vos de que há nela alguém digno, e ficai ali até que vos retireis. E ao entrardes na casa, saudai-a, dizendo: paz seja nesta casa. E se aquela casa na realidade o merecer, virá sobre ela a vossa paz. E se não o merecer, tornará para vós a vossa paz. Sucedendo não vos querer alguém em casa, nem ouvir o que dizeis, ao sair para fora da casa ou da cidade, sacudi o pó de vossos pés. Em verdade vos afirmo isto: menos rigor experimentará no dia do juízo a terra de Sodoma e de Gomorra do que aquela cidade. Então, meus amigos, quando a gente traz o Evangelho de hoje, a gente precisa entender alguns pontos. Apesar de ser um Evangelho bastante curtinho, ele tem algumas simbologias importantes. Lembrando que, por conta da falta de entendimento e da dureza de coração dos homens àquela época, Jesus sempre ensinava por exatamente também por símbolos, seja através de suas palavras ou de suas parábolas. Então, o primeiro ponto é: Jesus ele não estava sendo negligente com os seus discípulos, dizendo para eles saírem sem recurso algum, sem dinheiro, sem uma roupa para troca, sem qualquer tipo de provisão. Não. Ele estava ensinando aos seus discípulos o quê? A praticar a sua fé, a acreditar na providência divina, sabendo que, como ele diz aqui, digno é o trabalhador do seu alimento. Então, esta é importante a gente trazer a primeira vez em que os discípulos estavam saindo em missão sem a presença do Mestre. Por isso que o Mestre, já naquele momento, como ele sabia que o seu tempo encarnado, o seu tempo com os homens aqui na terra estava próximo de chegar ao fim,
ele já colocou os discípulos num teste bastante grande, num teste de fogo, numa prova de fogo, para que eles já aprendessem a alimentar a sua fé logo de início. E por que o trabalhador é digno do seu alimento, ou o trabalhador é digno da sua recompensa? Quando nós somos trabalhadores de Jesus, por isso estamos aqui reunidos, somos trabalhadores do Pai, quando nós cumprimos com os nossos deveres, automaticamente a providência divina irá nos sustentar. E aí eu não estou falando somente de bens materiais, por favor. Então, Jesus ensinou os discípulos a ter confiança em Deus, ter confiança na providência divina, na certeza de que eles terão o necessário. E aqui eu trago para nós, para a nossa realidade, para o nosso dia a dia. Quantas vezes que a gente busca, e às vezes até inconscientemente, a matéria, aumentar o nosso patrimônio, aumentar o nosso dinheiro no banco, aumentar a nossa despensa lá de casa, trazendo um exemplo um pouco mais simples. Nós estamos errados em querer aumentar o nosso patrimônio, por exemplo? Não. O erro que nos acomete, na grande maioria das vezes, é a força, o dispêndio e o apego a força do dispêndio de energia para a obtenção desses bens e o apego que nós criamos em relação a eles. O apego que nós criamos em relação a eles. E a questão aqui é exatamente essa. Jesus ele nos chama a atenção de que na maioria das vezes nós damos demais importância aos bens materiais. E aí, qual que é a estratégia que a gente tem que colocar em curso para que a gente não sofra tanto com isso? Porque em alguns momentos a gente sofre, né? Tem aquele momento que a gente está mais apertado, o dinheiro está curto, quem é prestador de serviço ou depende do comércio sabe do que eu estou falando. Então, de repente, aquele mês está difícil, está curto, o boleto não para de chegar. Então, a estratégia é, primeiro, a gente ter fé, acreditar. Segundo, é a gente fazer o que nós estamos fazendo aqui agora, estudar o Evangelho, nos enriquecer com o Evangelho, aprimorar os nossos conhecimentos e, a partir daí, colocar o Evangelho em prática. Isso nos trará, sem sombra de dúvida, muito alívio de espírito, muito alívio na nossa alma. As coisas passam a ficar para nós mais leves. E aí, trazendo um pouquinho para as nossas dificuldades e preocupações. Por que é tão difícil para a gente? A gente sempre fala, nos abandonar na fé, acreditar. Por que é tão difícil isso para a gente? Porque a gente ainda traz uma dureza de coração bastante grande. E nós estamos aqui hoje reunidos justamente para aliviar um pouquinho essa dureza. A gente costuma brincar, nossa, mas fulano de tal ou fulano de tal está com o coração peludo hoje. Então, assim, a ideia é realmente essa, é a gente deixar o nosso coração menos peludinho, deixar ele paradinho, bonitinho, para que a gente possa ter uma vida mais tranquila. E esse sentido moral do Evangelho de hoje é exatamente isso. A gente acreditar na providência divina. A gente acreditar que tudo estará sendo feito de acordo com a vontade do Pai para nossas vidas. A gente, muitas vezes a gente se planeja, a gente fala, não, eu vou fazer aquilo, eu vou fazer aquilo outro, vou montar isso, vou montar aquilo, e a gente vê que no decorrer do caminho, muitas das vezes as coisas não saem conforme nós planejamos, não é isso? Eu, pelo menos, quando eu chego para trabalhar todo dia, eu já faço uma listinha de tudo aquilo que eu preciso fazer, chego no final do dia, eu olho, não fiz nem metade. Por quê? Porque a providência divina está por conta das nossas vidas. Muitas coisas que nós acreditamos que é o melhor, que é o bom, que é o bastante para a gente, não é. E a gente briga conosco, ou às vezes a gente fala, poxa vida, meu Deus, mas essas coisas só acontecem comigo. Será? Ou será que aconteceu porque era necessário? Então esse é o sentido moral, ou o sentido do Evangelho do Mestre hoje. E aí, quando a gente traz o item 10 aqui do nosso Evangelho, que Jesus recomenda aos discípulos para se certificar de que há alguém digno na cidade para os receber.
O que Jesus quis dizer com isso? Se haveria alguém ali disposto a ouvir o Evangelho. A ouvir o Evangelho. Só isso. Então, quando Jesus fala, se naquela cidade ou naquela casa você não for bem recebido, sacudir o pó das sandálias e ir embora, isso era um costume muito grande naquela época, na época de Jesus. Os judeus, eles carregavam essa prática para com eles. Só que Jesus, na sua infinita sabedoria, com todo o simbologismo dos seus ensinamentos, o que ele quis dizer com isso? Que quando nós sacudimos a poeira das nossas sandálias ao sair de um lugar onde nós não fomos bem recebidos, não é para a gente tirar, vou tirar a zica, né, desse lugar aqui, vou embora e não volto mais. Não, Jesus, com o seu infinito amor, ele estava nos ensinando o quê? A não carregar mágoa, a não carregar maus sentimentos, ódio, rancor em relação àqueles que não nos receberam bem, em relação àqueles que não quiseram ouvir o Evangelho. Somente isso. E se por um acaso, quando voltarmos àquela cidade novamente, se aquelas pessoas que não nos receberam bem estiverem dispostas a nos receber, a nos ouvir, lá nós estaremos. Porque nós somos cristãos e o amor rege o cristianismo. E aí, quando Jesus também nos recomenda, né, procurar alguém digno para nos receber. Olha como o Evangelho está ligado. No item anterior do Evangelho, o que Jesus recomendou aos discípulos? Para não carregar dinheiro, não carregar nada, somente com a roupa do corpo, não foi? E Jesus, de novo, na sua infinita sabedoria, o porquê disso? Para não ostentar nenhuma posse perante aqueles que os estariam hospedando. Por que isso? Porque dessa maneira, se você não tem nenhuma posse, se você só está ali com a roupa do seu corpo, no caso dos discípulos, e os pergaminhos do Evangelho, que eles carregavam consigo, somente isso para chegar na casa de um hospedeiro, aquele que os recebesse com todo amor, com todo carinho, com todo respeito e com toda honestidade possível, estava o recebendo por amor e não por interesse material. Imagina só se o discípulo chega na casa de um desconhecido com uma bolsinha de moeda de prata. O que é que essa pessoa vai pensar? Opa, hoje eu vou faturar uma grana. E a partir do momento que eles recebiam sem recurso algum, era realmente por amor. Lembrando que naquela época era muito comum, quando um viajante saía de um ponto ao outro, ele ser recebido por qualquer pessoa, independente se seja conhecido ou desconhecido. Era, digamos assim, uma boa prática, era uma educação, era uma etiqueta que as pessoas, que a sociedade tinha naquela época. Ainda mais uma pessoa como os discípulos, que eram bastante pobres, mal vestidos, roupas e calçados surrados. E aí é que nos diz, né, pegando aqui uma anotação do Kardec no final deste capítulo do Evangelho, Kardec muito bem orientado pelos benfeitores espirituais, ele diz o seguinte: não violenteis nenhuma consciência e não forceis ninguém a deixar a sua crença para adotar a vossa. Não lanceis o anátema sobre os que pensam como vós. Acolhei os que vos procuram e deixeis em paz o que vos repelem. Lembrai-vos das palavras de Cristo. Antigamente o céu era tomado por violência, mas hoje o será pela caridade e a doçura. E é exatamente isso. Ele complementou o ensinamento de Jesus quando Jesus disse para sacudirmos o pó das sandálias como simbologismo para não carregar ódio e rancor. Aqui Kardec ele foi mais além. Não devemos forçar ninguém a aceitar aquilo que eles não querem aceitar. Então você imagina só, nós somos espíritas, estamos aqui seguindo a doutrina espírita, seguindo as anotações de Kardec no Evangelho. Se nós estamos, e nós somos, melhor dizendo,
Os discípulos de Jesus, o Evangelho, a doutrina espírita, é um novo discípulo de Jesus. E nós estamos aqui. Se nós tentarmos convencer alguém que não é espírita a se tornar um, nós estaremos forçando-o a fazer algo que não quer. E nós não devemos, se nós tentarmos, por exemplo, convidar alguém para visitar uma casa espírita e essa pessoa se recusar, está tudo bem. Vida que segue, como a gente diz, cada um com a sua crença. Mas nós, espíritas e cristãos, estaremos sempre disponíveis para auxiliar esse nosso irmão que não é espírita, para auxiliar esse nosso irmão que não é cristão, de repente ele é budista ou ateu, não importa a religião ou a crença que ele segue. Nós estaremos sempre lá, caridosos, doces e com toda a atenção disponível, porque esse é o papel que Jesus nos designou: amai-vos uns aos outros e amai o Pai acima de todas as coisas. É isso que nós devemos fazer. E aí também, quando Jesus nos traz, através deste ensinamento, de nós não nos fatigarmos em busca do mundo, ele também nos lembra de uma coisa muito importante: nós devemos ter a sabedoria para lidar com os bens materiais nos momentos de abundância. Quantas vezes nós vimos e vemos pessoas que estavam numa situação financeira excelente, com muitos bens, e do nada acaba perdendo tudo. Já vimos esse filme antes? Eu tenho um amigo particular, ele está passando por isso, e graças a Deus ele é espírita, então para ele está sendo doloroso, está, claro, mas ao mesmo tempo ele está conseguindo entender essa situação. Um amigo do trabalho, por exemplo. E aí eu trago para nós o Livro dos Espíritos, que nos discorre das questões 711 até 717, que nos fala do uso dos bens na terra e do que é necessário e supérfluo. Vejam só, a primeira pergunta, 711: o uso dos bens da terra é um direito de todos os homens? A resposta dos benfeitores para Kardec: esse direito é a consequência da necessidade de viver. Deus não pode impor um dever sem conceder os meios de ser cumprido. E aí a pergunta seguinte: com que fim Deus faz atrativos aos gozos dos bens materiais? A resposta: para instigar o homem no cumprimento da sua missão e também para o provar na tentação. Então vejam, acabei de falar da nossa responsabilidade para lidar com os bens materiais no momento de abundância. Ou seja, nós temos o necessário, temos mais do que precisamos, temos o supérfluo, e também é uma prova muito grande. Você imagina só, você nasceu numa família bastante rica e você teve a educação necessária e por qualquer razão você desvirtua da educação recebida e começa a fazer mau uso dos seus bens. Ou pelo contrário, você não tem nenhum bem e aí você ganha uma mega sena acumulada de 100 milhões de reais. E aí você desvirtua o seu comportamento, as suas ações, as suas atitudes, por conta desse dinheiro inesperado. É uma responsabilidade muito grande. Da mesma forma que, quando os recursos nos faltam, é uma prova muito grande sabermos lidar com a falta desses recursos, para também não desvirtuarmos o nosso comportamento e fazer aquilo que é ilícito na busca desses recursos. E aí eu trago para nós o capítulo 21, capítulo 20, do livro Boa Nova, do Chico. Até aqui dica de leitura, livro excelente. Aquele que não leu, recomendo que leia. Aquele que já leu, recomendo reler. Já reli esse livro aqui algumas vezes. E segundo o próprio Chico, este livro aqui, Boa Nova, ditado pelo espírito de Humberto de Campos, e o livro Cartas de uma Morta,
que foi ditada pelo espírito de sua própria mãe, são os livros que ele mais gostou de psicografar. Capítulo 20, que nos fala de Maria de Magdala. Todo mundo se lembra de Maria de Magdala? Maria foi aqui, ungiu os pés de Jesus com perfume e os enxugou com seus próprios cabelos. Maria foi aquela que, junto com um grupo de outras mulheres, que foram as primeiras a vir Jesus ressuscitado. Você lembram disso? E Maria, quem era Maria? Maria era uma mulher muito bonita, que vivia uma vida de luxo, de riqueza, assediada por muitos homens por conta da sua beleza, e consequentemente ela vivia uma vida também de luxúria. Olha só. Mas Maria, ela tinha sede. E sede do quê? De amor, sede de amar, sede de poder praticar o amor e a caridade. E ela veio descobrir isso quando ela esteve com Jesus pela primeira vez. E ali ela entendeu o sentido da vida. E ela foi estar com Jesus para que pudesse se aconselhar. E isso foi alguns momentos antes da crucificação do Mestre. E no diálogo dela com Jesus, por isso que eu gosto muito desse livro, porque esse livro tem diálogos interessantíssimos. O diálogo de Jesus com o discípulo Bartolomeu é um dos diálogos mais lindos que eu já li na minha vida. Jesus disse o seguinte para ela: Maria, caminha agora sob a luz do Evangelho, porque o amor cobre a multidão dos pecados. Jesus disse isso para ela porque Jesus sabia a condição de vida que ela vinha, de luxo, luxúria. E Jesus disse ainda para ela: sacrifica-te e ama sempre. Longo é o caminho, difícil a jornada, estreita é a porta, mas a fé remove os obstáculos. Nada temas, é preciso crer somente. E aí, o que Maria foi fazer? Depois que Jesus foi crucificado, depois que Jesus ressuscitou e esteve diante dos seus discípulos, Maria, ela entendeu a mensagem de Jesus. E ela entendeu que ela deveria se sacrificar pelo bem do próximo. E o que Maria foi fazer? Ela foi trabalhar como voluntária numa cidade de leprosos. Vejam só, o sacrifício que ela se impôs. Mas ela fez isso forçada? Não. Ela fez isso por amor. Ela fez isso na certeza da providência divina em sua vida, de que nada iria lhe faltar. Ela deixou uma vida de riqueza e de luxo. Para o quê? Para cuidar dos pobres, esfarrapados e feridos. Naquela época, como não existiam hospitais, os leprosos eles eram afastados em cidades bem longe, para que não pudessem contaminar os outros, infelizmente, com as suas chagas. E Maria foi lá trabalhar com eles. E o que ela dizia para todos aqueles que estavam ali sofrendo uma situação muito difícil? Ela dizia o seguinte: Jesus deseja intensamente que nos amemos uns aos outros e que participemos de suas divinas esperanças, na mais extrema lealdade a Deus, nas suas divinas esperanças, nas suas divinas providências, na mais extrema lealdade a Deus. E Maria ficou lá com eles, até que ela também, por conta das precárias condições sanitárias, ela também se contaminou e ela também veio a falecer, veio a desencarnar em decorrência da lepra. E tal foi a alegria de Jesus quando Maria desencarnou, que ao encontrá-la, Jesus disse: Maria, feliz é tu que atravessou pela porta estreita. Vejam só, Jesus nos ensina sempre a atravessar a porta estreita, não é verdade?
E Maria, na sua sede de amor, na sua sede de ser amada, de colocar o amor e a caridade em prática, ela escolheu a quarta estrela. Então, meus amigos, esse era um pouquinho do Evangelho que eu gostaria de trazer para a gente hoje. E antes de nós iniciarmos as nossas despedidas, gostaria de convidá-los então para a gente fazer a nossa prece de encerramento. Convido todos então a fechar um pouquinho os olhos, a baixar um pouquinho a nossa cabeça. Jesus, através do seu Evangelho de hoje, estamos todos mais leves, estamos todos mais felizes, estamos com o coração preenchido na certeza de que avançamos um pouquinho, um degrauzinho pequeno que seja, em direção à nossa evolução espiritual. Que lindo que é, Jesus, o exemplo de Maria de Magdala em nossas vidas. Ela se abandonou em sua fé para cumprir o seu dever. E aqui, mestre, pedimos o teu auxílio, a tua ajuda e o concurso dos benfeitores espirituais e de nossos mentores espirituais, para que possamos seguir adiante no cumprimento das nossas missões. Porque todo trabalhador é digno de sua recompensa, e nós temos a certeza absoluta de que a nossa recompensa já está preparada por ti, ó Mestre. E o Pai, que tudo vê, que tudo sabe, tem a certeza absoluta daquilo que é necessário para a nossa vida. Por isso nós nos abandonamos na fé, na certeza de que receberemos de acordo com o nosso trabalho, de acordo com o nosso merecimento, mas o mais importante, acima de tudo, de acordo com aquilo que nós realmente precisamos. Ser conosco, Mestre querido, na nossa caminhada, para que possamos atingir tudo aquilo que o Senhor e o Pai esperam de nós. Que assim seja, graças a